Marcos Cunha para trazer o seu comentário aqui no programa. Marcos Cunha, bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Caldenei. Prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Com. Hoje eu queria trazer um tema, Caldenei e Leonardo, que é um tema de discussão já há muito tempo, com relação às emendas parlamentares. Recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação judicial contra a Câmara de Vereadores de Pelotas, tentando reduzir em 50% as emendas dos vereadores na cidade. Para além da discussão em si, de se é oportuno ou não o parlamento ter emendas parlamentares, quer dizer, nós temos um orçamento organizado pelo Poder Executivo, que deve botar em prática esse orçamento e acaba grande parte dos recursos, e recursos de monta, sendo administrados e indicados aí de uma forma impositiva pelos parlamentares. E aí cada um levando para o seu nicho eleitoral, né, para os seus locais de maior votação, recursos públicos que, pensando sobre o aspecto geral da comunidade, né, poderia não ser ali um local de maior relevância, né, de critério de oportunidade, de necessidade, né? Então, tem toda uma discussão em torno disso, mas, para além dessa discussão, que eu acho que é uma discussão que precisaria ser feita, até para nós chegarmos a uma conclusão de que se é bom ou não é bom que tenhamos emendas parlamentares, para além dessa questão, nós temos uma questão objetiva que o Ministério Público aponta nessa ação civil pública, que é a falta de simetria com o que diz a Constituição a respeito das emendas parlamentares. As emendas parlamentares surgiram no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, nós temos o sistema bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado. Em Brasília, nós temos bancadas de estados, porque ali está representado o país todo. Então, nós temos lá a bancada do Rio Grande do Sul, a bancada de Minas Gerais e assim por diante. Coisa que não se reproduz no ambiente das câmaras municipais. Então, os argumentos lançados aqui pelo promotor são em duas direções. Primeiro, ele diz que aquilo que foi, no âmbito municipal, em Pelotas, criado como emenda individual e emenda de bancada, não está em simetria com a Constituição, porque no âmbito municipal não existem bancadas, porque não existe ali a representação dos estados no âmbito nacional. Da outra parte, o Ministério Público também diz que não poderia ser, as emendas individuais não poderiam ser 2% da receita corrente líquida, ali, da receita corrente do Executivo, que está sendo proposto em Pelotas. Porque ele diz que, no âmbito nacional, 1,55% vai para a Câmara dos Deputados e 0,45% vai para o Senado. Como nós não temos Senado no âmbito municipal, o parlamento é unicameral municipal, então também não caberia aqui 2%. Então, não caberia emenda de bancada do 1%, foi atribuído aqui, não caberia também 2%, porque, num paralelo com a Constituição Federal, nós teremos que preservar para a Câmara Municipal somente aquilo que é destinado para a Câmara dos Deputados, ou seja, 1,55%. Fazendo uma conta aqui, que foi apresentada na matéria do A Hora do Sul, dessa quarta-feira, 19 de novembro, a conta é, se em 2024, em relação a 2024, nós teríamos 42 milhões e 70 mil, né, de emendas parlamentares. 2% disso seria 28 milhões e 46 mil. E 1% que seria de bancada, 14 milhões e 23 mil. Se nós reduzíssemos isso, baixaria
cerca de 20 milhões, né? A diminuição refazendo o cálculo que está sendo apresentado pelo Ministério Público, seria reduzido em 20 milhões e 333 mil. Não sei se eu me fiz entender bem, mas as questões aí são duas. Uma, não existe no plano municipal bancada, porque não existe representação de Estado no âmbito municipal. Então, não dá para dizer que nós vamos ter aí percentuais para bancadas. Aí já tira 1% daquilo que está destinado hoje para os vereadores. E, de outra parte, dos 2% de emendas individuais, o Ministério Público está dizendo cabe à Câmara Municipal, que é a representação, então, eleita, né, da população diretamente, que é um paralelo com a Câmara dos Deputados, cabe, então, 1,55%, porque é isso que é destinado para os deputados. Porque para a representação parlamentar dos estados, que se dá através de senadores, é 0,45%. Então, tirando 0,45%, que significaria a representação do Senado, tirando 1% da representação de bancadas, como não existe isso no âmbito municipal, o Ministério Público está retirando isso, chegando a um valor de menos 20 milhões e 333 mil reais das emendas no Parlamento de Pelotas. O que vocês acham? É pertinente o argumento do Ministério Público? Vocês concordam com as emendas parlamentares? Qual é a opinião de vocês? Bom, essa é uma questão bastante contraditória, né, e que tem muita resistência. Bom, é um tema que, inclusive, nós vamos continuar abordando aqui no programa, trazendo outras informações, né, para se ter, né, uma compreensão bastante clara sobre o que realmente pode representar esta decisão, esta determinação do Ministério Público. Marcos Cunha, por hoje... Fala. Não, na matéria traz que já existe uma ação direta de inconstitucionalidade, que já até foi julgada na Paraíba, dando conta disso, né, entendendo que é pertinente esse argumento, e também uma outra ação direta de inconstitucionalidade do Mato Grosso do Sul. Então, já tem também decisões judiciais, aí, vamos dizer assim, concordando com o promotor de justiça, José Alexandre Isaac Alain, que propôs essa ação civil pública aí contra a Câmara de Vereadores de Pelotas. Tá bem? Tá bem. Marcos Cunha, obrigado por hoje. Até a próxima sexta. Bom final de semana para todos. Até a próxima.